Hoje, nós vemos nosso Senhor subindo em direção a Jerusalém. Ele está trilhando o caminho que vai levá-lo ao Calvário, à morte e morte de cruz. Só que chegam notícias a nosso Senhor. Primeiro, que alguns tinham sido mortos e Pilatos tinha misturado o sangue com o dos sacrifícios, o sacrifício dos pagãos. Aquilo ali era abominável aos olhos dos judeus. O que aqueles homens fizeram para passar tamanho castigo? Um judeu religioso por natureza, uma sociedade religiosa, ser morto e ter o sangue colocado no sacrifício de pagãos, era uma morte horrenda, uma coisa terrível para aquela alma. E Jesus diz assim: olha, vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Depois, nosso Senhor ali faz referência aos 18 que morreram quando a torre de Siloé desabou, uma catástrofe que tinha acontecido por aqueles meses, naqueles dias, e 18 pessoas tinham morrido. E Jesus faz o mesmo questionamento: vocês acham que eles também eram mais pecadores que os outros? Eu vos digo que não. Essas palavras de nosso Senhor no texto santo do Evangelho de Lucas, nesse capítulo 13, tem por objetivo responder num primeiro momento a questionamentos que nós vivemos assim. Por que aconteceu isso com ele? Por que aconteceu isso com aquela família? Por que esse mal acometeu aquela pessoa? O que fizeram? Meus irmãos, tem situações da vida que acontecem que ninguém fez nada. Eu vi algumas vezes pessoas interpretando assim de um modo errado, de um modo errôneo. Não. As situações, as dificuldades que a vida nos impõe e que muitas vezes nós passamos por situações que antes nunca imaginávamos passar, nunca tem por objetivo a nossa destruição, mas sempre nos lembrar, nos mostrar que somos finitos e que temos que nos converter. Temos que de verdade abrir o nosso coração para Deus. É o apelo da liturgia de hoje: convertei-vos, convertei-vos. É o apelo que a liturgia hoje nos faz, através das palavras de Jesus narradas por São Lucas: se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Olhem que a conversão é um longo processo de uma vida toda. Não é um ato isolado, uma mudança repentina. Não existe conversão assim. A conversão, ela acontece dia após dia, ao longo de toda a nossa vida. O que importa para Deus é que hoje nós sejamos mais santos que ontem.
E se porventura hoje formos mais pecadores do que ontem, devemos voltar logo para o prumo, para crescermos na amizade com Deus. Só que, vejam bem, a conversão passa pelo encontro, por uma relação com nosso Senhor. Não se converte, não cumpre mandamento, não guarda celibato, não vive a castidade, quem não se encontrou com nosso Senhor. É impossível observar o mandamento se não tiver tido uma experiência espiritual com Cristo, porque é esse encontro com Ele que vai dar a base, o alicerce dessa construção que nós chamamos de santidade, que é de verdade uma grande arquitetura, uma engenharia. Ser santo é construir um edifício dia após dia, construindo as bases. Só que é esse encontro com o nosso Senhor que vai dando razões para que nós sejamos a Ele fiéis. Devemos ser fiéis a Deus. Se nós não formos fiéis a Deus, nós nunca alcançaremos o céu. Olhem essa primeira leitura de hoje. O encontro de Moisés. O encontro de Moisés com o Senhor Deus. Moisés estava no dia a dia de sua vida. Não estava fazendo nada de extraordinário. Estava ali cuidando do rebanho do seu sogro. O texto santo assim nos diz, do livro do Êxodo. E ele vai caminhando com o rebanho no meio do deserto, chega aos pés do Monte Horebe ou do Monte Sinai, depende da ótica que você olhe. De um lado é chamado Horebe, de outro é chamado Sinai. E ele chega aos pés daquele monte e vê um fogo ali. Só que era interessante porque aquele fogo ali não se consumia, não acabava. E ele se aproxima mais daquele fogo. E o Senhor Deus se dirige a Moisés. Moisés, Moisés. Ele responde: aqui estou. É interessante porque essas personagens bíblicas das Sagradas Escrituras sempre têm uma experiência com Deus. E Deus sempre chama pelo nome. José, não tenha medo de tomar Maria por tua esposa. E assim vai. Tantos exemplos nós poderíamos dar. E aqui Moisés vê um apelo de Deus: não te aproximes. Tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. É santa, Moisés, esta terra aqui. Observem que a relação de Moisés com Deus passa por despertar em Moisés o senso de sacralidade. Deus não diz assim: tira as sandálias porque eu sou santo. Não. Tira as sandálias porque este lugar aqui é santo. Tira as impurezas que trouxestes. Vejam, minha gente, que esse senso de sacralidade nós temos que ter. Nós temos que ter esse senso de sacralidade aqui. Não podemos perder de modo algum.
Tem pessoas que perderam completamente o senso do sagrado, não enxergam mais nada como sagrado, tudo é comum. Não é. Se você tem um terço abençoado, aquilo ali é sagrado. Se você tem dentro da sua casa uma imagem abençoada, ela é sagrada, é um sacramental. Se você carrega um crucifixo, ou um escapulário, ou uma medalha da bem-aventurada Virgem Maria, ali é um sinal sagrado. Se você tem em casa a água benta, e todo mundo deveria ter, tem que entender que é algo sagrado. Dentro da igreja a mesma coisa. Esse ambiente aqui, ele é sagrado. Desde a roupa que eu devo ir à igreja, que não pode ser causa de pecado. Isso aqui para as mulheres não pode ser uma causa de pecado, a minha roupa para os homens. Desde os homens, que têm que entender que não podem entrar dentro da igreja com a cabeça coberta. Homem não entra na igreja com a cabeça coberta, a mulher pode, homem não. Graças a Deus que não acontece mais, porque já fiz tanto ao longo desses 11 anos aqui na paróquia. Vai ali, meu filho, diga aquele homem ali que tira aquele chapéu da cabeça. Não, nunca mandei nenhum senhor tirar o chapéu da cabeça. Mandei adolescente tirar boné da cabeça, né? Senhores não, né? Eles têm muito mais senso de responsabilidade. Mas quantas vezes aqui, vocês nem sabem o que está acontecendo, eu mando um acólito, vá lá, diga ali que tira o boné da cabeça. Porque o ambiente é santo, o ambiente é sagrado, o ambiente é divino, deve de verdade ser respeitado com o silêncio, com a tranquilidade, de verdade voltar a minha atenção para Deus. Eu vim à igreja me encontrar com Deus, não foi ficar olhando o WhatsApp, não foi ficar na internet, de modo algum. Eu vim me encontrar com Deus. Eu tenho que respeitar esse ambiente, porque das horas, a hora da tua missa é a hora mais santa do dia, é a hora mais santa da semana, é a hora que eu vou me encontrar com Ele e vou recebê-lo, e Ele vai entrar em mim para me divinizar, para me santificar, para me tornar alguém melhor, e para que um dia eu possa encontrar o céu. Deus exige de Moisés aqui respeito. Esse lugar, esta terra, Moisés, é santa, e não existe, meus irmãos, nenhum lugar mais santo dentro deste município que não as igrejas católicas, porque Deus, o Senhor, está aqui dentro, porque Deus, o Senhor, está aqui como refúgio, está aqui como fortaleza, está aqui como remédio para todos nós que somos frágeis, débeis, muitas vezes estamos claudicando na vida e precisamos tanto da graça de Deus. Ter esse senso do sagrado, ter esse senso de sacralidade, de verdade, nos faz enxergar a vida com outro olhar. É uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, que nunca tratasse aquilo que é sagrado de um modo comum. Vocês aqui mesmo, muitas vezes, nunca me viram. Pode estar com mal-estar, com a dificuldade, pode estar muitas vezes claudicando com alguma coisa, mas na hora de celebrar a minha Eucaristia, com toda a dignidade do mundo, com todo o amor, com todo o decoro, com todo o respeito, desde o momento que beijo o altar ao incensar, desde o momento de consagrar ao momento de purificar os vasos sagrados.
E vocês vejam que eu não faço de contas que me ajoelho, eu me ajoelho diante de Deus. Tomo consciência do que estou fazendo ali. Estou tratando com Deus. Esse mesmo respeito não é algo forçado, é algo natural. Nós já estamos aqui há 11 anos, vocês vêm do mesmo jeitinho, do mesmo modo aqui. Esse mesmo respeito eu venho inculcando na cabeça, desde a criança até vai crescendo, adolescente, e muitas vezes eu me acabo de rir aqui em cima, quando vejo uma criança passar na frente do altar e botar a cabeça lá embaixo. Eu digo, está aprendendo. Ou vem a mãe na fila da comunhão e a criança fica ali, como eu já vi aqui, pedindo para receber a Eucaristia. E eu digo, ainda não. Não poderia de modo algum ludibriar a criança, como a gente vê em alguns lugares, enquanto o adulto está aqui comungando a Eucaristia, tem um ministro ali distribuindo pão comum para enganar a criança. Não sei se vocês já viram isso, né? Em algumas igrejas no mundo aí, distribuindo pão comum e a criança ali sendo enganada. Não, deixa a criança desejar a Eucaristia, deixa ela ficar lá com vontade, com a boquinha seca querendo, vai chegar a hora. O senso de sacralidade, de respeito com aquilo que é santo, o senso do respeito com aquilo que é divino, porque não é, meus irmãos, qualquer coisa. E se a gente perde essa mística da sacralidade, do luminoso, do sagrado na igreja, a nossa vida se esvai. Esse senso do sagrado deve acompanhar a nossa vida. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui por esses dias, fui estudar em Goiânia e depois tirei um momento, fui me encontrar com Dom Ronaldo, que me ordenou. E aí ele foi me mostrar a paróquia que ele foi pároco 22 anos, o que construiu, tanta coisa, mas tanta coisa. E ele dirigindo e eu do lado, e toda vez que ele passava na frente de uma igreja, ele fazia o sinal da cruz. Toda vez que passava na frente de uma igreja, ele fazia o sinal da cruz. E eu observando, e eu dizendo meu pensamento assim, mas meu Deus, não é que eu nunca tive esse costume? Nunca tive esse costume de passar na frente da igreja, fazer o sinal da cruz. E um bispo de tantos anos, que passou por tantas dificuldades, ao passar na frente de uma igreja, mesmo fechada, ele fazia o sinal da cruz. E eu ali no meu coração pensando, até agora ele está me catequizando. Por quê? Porque é sagrado, porque é o respeito, porque é o zelo. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a missa daqui é tão diferente. Não é não, é a missa católica. A única coisa que a gente luta todos os dias é para a gente respeitar aquilo que a gente faz. Respeitar aquilo que Deus nos permite fazer. É por isso que você deve tomar consciência. Quando você entra na igreja, coloque o joelho no chão. Quando você sai da igreja, antes de sair, coloque o joelho no chão. Mas por que, padre, tem que ser assim? Você está falando com ele, está saudando ele. É como quando a gente chega na casa de alguém, e vocês mineiros têm um costume muito bonito, de pegar na mão de todo mundo, né? Vai pegando na mão de todo mundo, né? E se alguém chegar e não pegar na sua mão, você se sente constrangido que é um mal educado. Não é assim que a gente pensa, né? A forma que a gente fala com Deus é assim. A gente chega na casa de Deus, a gente coloca o joelho no chão, e quando a gente vai embora, a gente coloca o joelho no chão. Mas eu vou ali no banheiro, eu volto já, coloco o joelho no chão, quando voltar, coloque de novo. É respeito para com Deus. E não consegue ser santo quem perdeu essa sacralidade, não consegue crescer em santidade quem não zela
desses pequenos detalhes que nos mostra o decoro, o respeito, a reverência para com Deus. Ele não é nosso compadre, ele não é nosso companheiro, nosso xará, ou, como dizia um artista da televisão, ele não é o cara lá de cima não, ele é Deus. E o respeito nós temos que ter, o respeito que nós temos que de verdade ter para com Deus. Deus exigiu isso de Moisés. E é esse respeito que nós nunca podemos perder na comunidade. Seja fino com Deus. Na hora de dormir, faz o sinal da cruz, reza um pouquinho, ali mesmo sentadinho na cama, se ajoelha um pouquinho, se puder, toma consciência, agradece a Deus o dia, e agora deita, vai dormir. Quando acordar, antes de pegar no celular, faz o sinal da cruz. Senhor, muito obrigado por esse dia que amanheceu. Protege, Senhor, o meu dia, para que eu possa no final do dia te agradecer de novo com todo o amor. Aí você pega o celular agora. Mas primeiro, lembra-te do teu Deus. Seja fino, respeitoso com o Senhor. Mas isso, minha gente, nos dá uma paz tão grande, porque a partir daí a gente consegue de verdade tratar santamente as coisas santas, tratar com sacralidade aquilo que é sagrado, aquilo que é divino. Quando eu cheguei aqui na paróquia, eu lembro que quando eu comecei a sonhar a música da nossa paróquia, como a gente ia corrigir algumas coisas, mas como eu via uma agonia tão grande, eu celebrando aqui, o ministério ficava aqui e procurando música na hora, uma agonia, e eu dizia, mas espera aí, não são eles que podem tocar o coração, quem vai tocar é Deus. E vocês vejam que esse reflexo é tão forte na paróquia hoje, que como vocês conseguem perceber a partir da música, que é quaresma, as músicas são mais piedosas, nos chama a conversão, a uma mudança de vida, a pedir a Deus perdão. Vocês vejam a própria posição desses meninos aqui no altar. Ao comungarem a Eucaristia, se ajoelharem, os ministros também. Respeito, reverência para com Deus. Vocês vejam, eu mesmo como padre, o sol muitas vezes está rachando, e vou eu atender alguma coisa, vou eu celebrar a Eucaristia, estou lá de batina. Porque respeito o sagrado. Foi feita para ser usada. Foi feita de verdade para mostrar aos outros que eu sou uma liturgia ambulante. Não é que eu sou melhor que ninguém, que sou um condenado a ser totalmente de Deus. O respeito, o decoro com a própria pessoa que é sagrada, que é de verdade sagrada. Por isso que vocês nunca viram, por mais que raiva me fizeram em tantos momentos, nunca me viram desrespeitar ninguém. Sempre fino, porque ao olhar um fiel, eu sei que vou prestar contas de cada um diante de Deus. E muitas vezes, até sabendo que me maltratou aqui e ali, o meu coração em paz. O outro é sagrado, assim como eu sou também. O outro é batizado, é sagrado, é consagrado, assim como eu sou também. E assim a gente caminha rumo ao céu. Vejam, meus queridos irmãos, que a partir daqui a gente tem de verdade uma catequese no dia a dia para crescer na amizade e no respeito com Deus. Como tarefa de casa hoje, quando vocês chegarem em casa, vocês vão olhar aquele lugar mais sagrado que vocês têm dentro de casa. Aquele altarzinho que está ali, aquele símbolo religioso que está ali,
e vocês zelem. Olhem se não está cheio de poeira, se não está esquecido, se não está bagunçado. Zelem daquele lugar que vocês têm ali como referência divina. Quem não tem um crucifixo dentro de casa, compra. Quem não tem uma imagem da bem-aventurada Virgem Maria, compra. E de verdade zele daquele lugar. É o lugar de Deus. É o lugar que eu me encontro dentro da minha casa com nosso Senhor. Ser fino, ser elegante com Deus, nos faz de verdade trilhar uma caminhada que nos faz chegar aos céus. Agora, vejam bem, quando Moisés tem esse encontro com nosso Senhor, com Deus, Moisés quer saber: quem tu és, Senhor? O que é que eu vou dizer ao povo? E Deus diz assim: diga que eu sou, me enviou até vós. Ou seja, Deus é, e nós não somos nada. Deus é aquele que é. Esse é o nome de Deus, o tetragrama, Yahvé. Que o judeu não pronuncia esse nome, que a liturgia da igreja também não pronuncia o nome de Deus, porque quando Moisés pergunta, ele diz: eu sou aquele que sou. Yahvé é o tetragrama. E a igreja tem o nome de Deus de um modo tão sagrado. A gente chama de Senhor, a gente chama de Adonai, a gente chama de tanta coisa, mas a gente não chama o nome de Deus pelo nome. A gente não chama Deus pelo seu nome. Como ele falou: eu sou aquele que é Yahvé. Yahvé quer dizer isso. Que numa tradução, numa transliteração errada, alguns falam Jeová, que não tem nada a ver. A transliteração está totalmente errada, não é Jeová, é Yahvé. E aqui Moisés entende, compreende que aquele Deus é amoroso, cuidadoso, zeloso. E Deus diz a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ainda temos tantas coisas para falar nessa liturgia, porém a hora infelizmente é cruel e logo se esvai. Mas, para concluir, vamos olhar o fim do Evangelho de hoje e a parábola deixada por nosso Senhor. Nosso Senhor conta essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Essa figueira somos nós. Essa vinha é o mundo que o Senhor, bom Deus, criou. E Deus e o Senhor vai procurar ali os frutos dessa figueira e não encontra. E diz: arranca. Já faz 3 anos que venho procurar e essa figueira não dá frutos. E existe um intercessor, o vinhateiro, aquele que trabalha pelo reino de Deus, intercede assim: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Ou seja, não é que Deus não age na vida do homem, mas é que Deus está dando a oportunidade para que nós possamos nos converter todos os dias das nossas vidas. Cada dia é um convite à conversão. Cada dia é um convite de Deus para que possamos mudar de vida, dia após dia. E é preciso que nós não sejamos cortados por não darmos frutos. É preciso que nós venhamos morrer
depois de darmos muitos frutos. E que frutos são esses? Frutos bons, que nos levam aos céus e que levam o outro ao céu também. Porque tem pessoas que vivem o tempo todo para arquitetar maldade contra as pessoas, para arquitetar maldade contra o outro, tudo vê como maldade, tudo vê como sujeira. Meu Deus do céu! Pessoas muitas vezes invejosas, ciumentas, que querem o tempo todo sobrepor as outras. Não. Dar bons frutos de fidelidade, dar bons frutos de paciência, de respeito para com o outro, dar bons frutos de evangelização, com o testemunho, mostrar ao outro que eu sou de verdade e alguém de Deus. E que tenho por objetivo trazer o outro também para Deus. Venha, meu irmão, usufruir, participar, experimentar daquilo que um dia eu descobri. Isso é anunciar o Evangelho. Venha cá, chegue. Venha fazer você a experiência que eu fiz um dia com Ele. Isso é o querigma da igreja. Mostrar a alegria que é em servir a Deus, a alegria que se tem de servir a Deus todos os dias. Na semana que vem, o Evangelho Santo da igreja vai nos colocar o texto santo da parábola do filho pródigo, que é uma das páginas mais bonitas das Sagradas Escrituras, que tem como objetivo mostrar Deus acolhendo os pecadores, e Deus acolhe, desde que os pecadores estejam arrependidos. A paciência de Deus para comigo, a paciência de Deus para com vocês. Rezemos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus a graça de nos converter. Peçamos a Deus a graça de sermos virtuosos. Quem não é fiel à esposa, quem não é fiel ao marido, peça a Deus a graça de ser fiel. Pode até trair só em pensamento, peça a graça a Deus de ser fiel. O jovem, peça a Deus a graça de ser casto e esperar o casamento. Aquele que tem tantos compromissos e atribuições, peça a Deus a graça de ter paciência com o mais velho, com o papai, ou com a mamãe, ou com a avó, ou com a tia, que tem responsabilidade, ter paciência, ter zelo, ter carinho, ter amor. Peça a Deus a graça de ser um jovem de verdade consciente e não vazio. Peça a Deus a graça de tua família ser uma família de paz. E tudo isso nós devemos pedir através da oração, dessa relação, desse amor, desse carinho que nós devemos ter por Deus. Por fim, nós podemos, depois de vivermos assim, cantarmos ao Senhor como o salmista também hoje cantou. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de teus favores. O Senhor é bondoso, é indulgente, é favorável, é paciente, é compassivo, é bondoso. Esse é o nosso Deus, que te chama, que te atrai, para que de verdade possa te conceder a eternidade do lado dele, para que assim nele nós sejamos felizes pelos séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus Pai,